aqui. Oi, oi, minha audiência TMG Studio. Está começando agora TMG Cast. Estamos aqui hoje homenageando todas as mães. Mês de maio, vamos comemorar. E vamos falar um pouquinho de como é ser mãe. Estamos aqui hoje com as nossas convidadas, Janaína e Lena. Hoje... Boa noite, pessoal! Olá, meus amores! Estamos aqui, vamos bater um papo bem legal aqui com a Amanda no TMG Cast e vocês fiquem conosco aqui. Hoje vai ser um papo de mãe. Que delícia, hein? Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Cada uma, quantos filhos vocês têm? Eu tenho a Duda, a minha Duda, Maria Eduarda. Ela tem 11 anos, somente ela, meu único presentinho de Deus, graças a Deus, só a Dudinha. E Dudinha foi planejada? Muita coisa, muito planejada. A gente já tinha o intuito assim de ter a Duda quando fizesse 2 anos de casado. E foi tão planejado assim que eu fiz tudo quanto é exame para saber se estava saudável, para engravidar e tudo. Foi muito planejado. Foi uma gravidez muito saudável. Eu só engordei 8 quilos na minha gravidez, de tanto que eu era cuidadosa, eu era bem aquela mãe que se prepara mesmo para isso. Fiz tudo certinho porque só queria uma, né? Sim. Queria viver isso bem certinho. E você, Esse Jana? papo, mãe, só não pode me fazer chorar, hein? Tô na live aqui na minha rede social. Estamos aqui no TMG Studio para falar sobre mãe, um papo mãe. Eu tive 2 filhos, a Jasmine e o Jonathan. O Jonathan mora com o Papai do Céu há 7 anos. Quando o Jonathan faleceu, ele tinha 17 anos. O Jonathan é fruto do meu primeiro casamento e a Jasmine é fruto do meu segundo casamento. Eu fui um pouquinho levada, casei 2 vezes. Jasmine está sobre o meu comando e sobre o comando de Deus também, né? Porque o Jonathan é Deus que está cuidando, mas a Jasmine está juntinho de mim. É uma menina linda, de 15 anos, que me traz muito orgulho. E eu tenho certeza que ela vai me orgulhar muito mais, porque ela é uma pessoa de opinião, sabe o que quer da vida. E hoje eu sei o quanto é bom ser mãe da Jasmine. De ter uma responsabilidade, uma adolescente. A Jasmine, por ser menina, eu fico muito feliz de poder falar a linguagem dela, participar da realidade dela. É uma conexão maravilhosa que eu tenho com a minha filha. Hoje, né, ela é tudo para mim, é tudo que eu tenho. Ai, que bom. Uma com 1, outra com 2, eu também com 2. E assim, Lena, como você só tem uma, como foi a sua gestação? Foi uma gestação difícil? Foi uma gestação mais tranquila? Enjoou muito? Enjoou pouco? Nada, gente, foi maravilhoso demais. Eu acho que eu me senti a pessoa mais maravilhosa do mundo grávida, gente. Assim, ó, usava cada roupa linda. Eu tava esperando por esse momento, assim, que eu ia usar aquelas batas lindas com leg. Eu ia muito bem arrumada. Eu lembro que na época eu trabalhava no hospital, no Instituto Brasileiro de Oftalmologia, lá em Botafogo. E eu ia, às vezes, um sono, gente, me dava um sono. Eu sou daquele sono dos 3, 4 meses. Eu encostava na parede. Meu chefe até deixava eu dormir um pouquinho. Ele até deixava eu dormir um pouquinho, porque dava uma moleza depois do almoço. Meu Deus do céu. Era a única coisa, foi a única coisa que eu senti, assim, né, de diferente. Enjoo, eu senti pouquinho, até os 3 meses, assim, mas só na parte da manhã, né? Mas, assim, foi uma gravidez muito tranquila. Eu lembro, na época, eu estava com colesterol um pouquinho alto quando eu engravidei, então eu tomava remédio. Aí a doutora virou para mim e falou: Lena, você está grávida, você não pode mais tomar o remédio do colesterol. Então agora você vai ter que controlar isso com a alimentação. Eu falei: beleza, doutora, pode deixar comigo. A paixão, gente, era tão surreal. Eu pensava tanto nela, né, dentro de mim. A doutora falava: ó, tudo que você comer é o que ela vai comer. Então, isso entrou na minha cabeça de um jeito que eu era só brócolis e alface. Olha, eu não comia um biscoito recheado. Como é que a gente, mãe, se sacrifica tanto, né? Gente, eu vou te falar, eu passei a minha... maravilhoso. Eu lembro que eu ia trabalhar e de manhã, às vezes, as meninas tinham outra gravidinha comendo um pastel, uma coxinha. E eu, assim, ó, pera,
laranja, banana, era fruta o tempo todo. Eu comia muito bem, eu me alimentava muito bem durante a gravidez. E foi tudo por amor, gente. Tanto que agora, assim, é tão difícil. Eu não tô conseguindo seguir uma dieta nesse momento. Como seguiu na gestação. Como seguir na gestação. Ou seja, gente, verdadeiramente, esse período da gravidez, ele muda a nossa cabeça de um jeito, muda tudo dentro de nós. Olha, eu fiquei uns 9 meses sem tomar refrigerante. Igual a mim. Eu também não 9 tomava. meses. Hoje, Eu também quando não eu falo assim, vou ficar um dia sem. Não consigo. Hoje tá É difícil. um amor incondicional, né? É um amor. Ser mãe é incrível. maravilhoso. As minhas 2 gestações também foram maravilhosas. Mesmo com a obesidade, foi super tranquilo. Os médicos ficavam atentos, né? Por conta de ser uma gestação de risco, por eu ser obesa. Mas os 2 partos foram cesariana. A Jasmine, eu tive depois de 10 anos que eu tive o Jonathan, então eu já tive a Jasmine com 33 anos. Mas foi super tranquilo, gestação tranquila, parto tranquilo, mesmo sendo de risco, mas não foi de risco, né? Eu não tive problema nem de diabetes, nem de pressão alta, foi super, super tranquilo. Foram gravidez planejadas, né? E por isso eu curti muito, né? Curti muito os meus filhos. Hoje, mesmo não tendo o Jonathan, as pessoas ficam tentando entender como é viver sem um filho, né? Porque a gente planeja, Sim. a gente gera, cuida. É você viver com as lembranças do tempo que ele passou com você. Sim. Eu tenho muitas amigas que também passam por esse sofrimento e quando choram, sofrem, me ligam, né? Jana, como você faz? Ontem até uma delas conversou comigo. Hoje eu estou com vontade de chorar. Eu falei, chora. Você tem que viver o luto, né? E pensa no momento feliz que você viveu com ele. Também foi um menino que foi morar com o pai. E a gente pensa desse jeito. É o que conforta o nosso coração. Não é uma tarefa fácil, né? É bom até de Deus estar me usando aqui para falar para essas mamães que perderam seus filhos que pode tornar o Dia das Mães um dia ruim. E não é, né? Porque você fez o seu papel e as lembranças boas ficam. Então, toda vez que pensar nas lembranças boas. Sim, Gente, eu acho. Deixa eu fazer só um Sim, comentário aqui. sim. A minha gravidez foi tão maravilhosa, assim, que eu, até para ter, eu já tinha falado com a doutora, eu quero cesariana. Pelo amor de Deus, é cesariana que eu quero. Porque a Duda, porque assim, o pai dela tem 1,91 de altura e eu 1,72. Então, eu Ia ser sempre. um bebezão, Exato, eu já tinha na minha cabeça que essa menina ia nascer gigante, né? Sim. E eu tinha um medo do parto normal. Eu já tinha medo normal, ainda mais a menina Sim. sendo grande. Eu falei, não, filha, posso não, tem que ser cesariana, O Jonathan doutora. nasceu bem Ela grandão. marcou, gente, olha, eu vou te falar, eu fui linda, bela pro hospital, maquiada. E aí, assim, foi maravilhoso. Sério, eu não senti nada. Gente, eu não senti nada. Muita gente fala da cesariana e tudo, mas eu não senti nada, eu não senti dor nenhuma. A Jasmine nasceu com 3,9 kg e o Jonathan com 5,1 kg. Uma coisa que eu ia perguntar agora, que ela acabou falando, como é que a gente consegue lembrar isso, né? Os Sim, filhos não vai tem- estar com 30 anos, e a gente bem velhinha, a gente vai lembrar É disso verdade. tudo, né? E o É Jonathan, verdade. se fosse vivo hoje, ele teria 24 anos. Olha só. Há 24 mesmo. anos que eu lembro. Eu lembro o horário, o dia, lógico, que é o dia do aniversário dele. Mas até o horário eu lembro. Jasmine nasceu na parte da manhã, às 10 da manhã, e o Jonathan às 17 horas. A Duda nasceu 21 horas. E quanto... 21. É. E nem O era gigante, tamanho, tá? não? Ela nem era gigantona, não. Mas assim, ela nasceu num peso. Eu lembro que 2 dias antes da gravidez, a doutora me chamou e falou: Lena, vamos ganhar só mais um pouquinho de peso aí, essa bebê, para poder nascer bem certinho. Aí me mandou comer goiabada com creme de leite no almoço e na janta, no almoço e na janta. Gente, para vocês verem assim, o tanto que goiabada engorda, né? Engorda. Assim, ela mandou eu comer goiabada com creme de leite Olha. no almoço e na janta para poder a menina chegar no peso saudável. Porque de verdade, de fato, assim, eu só engordei 8 quilos. Foi mesmo o líquido, né? E o bebê. Eu comia muito certinho, era muito restrita a minha dieta. E aí ela... O Jonathan parecia um bebê de 1 mês. 53 Eita. centímetros. 5,1 kg, imagina.
Grandão. Bebezão. Agora Bebezão. imagina se tivesse sido normal. Verdade. Meu Exatamente. Deus. Verdade. Exatamente. Meu Deus. E como é que foi pra vocês a amamentação, o puerpério? Terrível. É porque, Eu acho assim, tá vendo, mãezinhas? Vocês pensam que é só vocês. Só que não. A gestação é muito linda, é muito maravilhosa, Sim. mas, assim, eu acho que a pior fase da gestação é aquele primeiro mês, né? E a amamentação. É verdade. Porque é aquilo, assim, eu consegui dar de mamar para os meus 2 filhos. Só que tem mãe que não consegue. Primeiro, dói muito. Outra, o peito é invertido, que chamam, né? Sim. Tem uma porção de série de dificuldades que a mãe fica tão nervosa com Sim. aquilo que acaba passando nervosismo para a criança. Aí fica se sentindo culpada porque tá dando leite de mamadeira, né? De latinha para criança. Só que assim, gente, a amamentação ela é linda de qualquer jeito. Tanto na mamadeira quanto no peito. Ela é perfeita. É. Sim. E como foi para vocês essa fase? Do Jonathan foi horrível, porque eu não tinha experiência, o peito inflamou, foi bastante ruim. E aí a doutora ensinou a passar cascas de banana para cicatrizar. E a minha mãe falava, morde a fralda e dá de mamar. E aí era uma mistura de sangue, de pus, de leite, e ele muito faminto, foi um mês de muita dor. A Jasmine já foi super tranquilo, mas a parte da amamentação, para mim, foi pior do que o parto. Não sei para a Lena, para mim foi Assim, bastante para ruim. mim, assim, a doutora já tinha me explicado, né? Eu lia muito, né? Assim, como era uma gravidez assim muito planejada, então eu lia bastante a respeito de tudo. E a doutora já tinha me ensinado, olha, passa a bucha quando for tomar banho, bem no bico, tenta fazer o bico já, vai tentando estimular e tal. Então, tudo isso eu fazia, tudo que me ensinava eu fazia. Eu passava a bucha quando eu ia tomar banho, doía um pouquinho, mas eu preferia sentir aquela dor nesse momento Do que do na que hora. depois, né, quando ela mamasse. Então, realmente, meio que já deixou grosso, já deixou, né, mas quando ela nasceu, que eu consegui também amamentar, eu acho, gente, surreal, eu achei um sonho. Amamentar lindo, né? é um sonho, meu Deus, é incrível. Eu acho que é uma conexão muito forte com a criança. Tanto é que quando eu quis tirar, eu sofri muito mais do que ela. Eu acho que eu me apeguei muito mais àquele momento do que ela. Porque de tanto que eu sofri, assim, quando eu tive que tirar. Mas eu senti pouquinho, como eu tive todo esse cuidado, né? Ele rachou pouquíssimo. Eu não cheguei a sentir aquela dor absurda, mas também usei a casca de banana. O meu peito empedrava, né? Por causa de muito leite. Eu lembro que eu tive um problema muito sério de ter febre. Né? Aí me ensinaram a colocar a folha do repolho, que você O pega meu a foi com folha. pente virgem. A Faça folha o pente virgem. a folha do repolho, se você congelar, botar no freezer, deixa ela congelar e você pega essa folha e envolve o seio, né, com essa folha e coloca o sutiã normal. Aí toda vez que ele geladão, né, você coloca assim e deixa. E eu fiz muito isso, foi o que diminuiu, né? Meu esposo também me ajudou a tirar, a gente teve que tirar porque eu tive febre altíssima por conta dessa questão dos peitos empedrados, assim, de muito leite. Mas, assim, não cheguei a sofrer absurdamente, não. Voltei com ela do hospital. Apesar de ser cesariana, eu que dei o primeiro banho, eu que cuidei dela direitinho. Foi incrível, assim, eu não abri mão de nada. Foi maravilhoso. Aí eu sofri. Eu não vou mentir pra vocês, não. Da minha primeira gestação foi punk. Porque, querendo ou não, as pessoas, né, antigamente, hoje não, né? Mas antigamente elas romantizavam muito, né? Porque o neném dorme a noite inteira. Não, nunca será. A Duda chorava tanto, porque assim, eu conseguia amamentar, mas ela teve um período, assim, bem no início mesmo, assim, que eu fui para casa, que ela dormia no peito. Toda hora que eu colocava no peito, ela dormia, ela não mamava. E aí, quando eu levei no pediatra a primeira vez, eu já estava desesperada, porque ela chorava sem parar. Ela chorava sem parar. Por quê? Porque ela estava com fome. Mas quando eu colocava no peito, ela dormia. Ou seja, era preguiçosa e tudo, não mamava. Eu ia tirando a roupa dela para poder ela sugar, sabe? Para ver se ela acordava. Mas ela dormia. E com isso, ela não estava ganhando o peso necessário. Aí o médico teve que entrar com uma fórmula, né? O Enfamil na época. E aí eu dava um pouquinho, mas só depois dela tentar mamar os 2 peitos, assim, para poder ela não entender que
era mais fácil com a mamadeira. chuquinha, com a mamadeira e largar o peito. Então, eu sempre dava de um lado e de outro para depois ela ganhar a fórmula. Mas ela só engordou mesmo depois que ela começou a tomar a fórmula, porque era uma preguiça sem fim. Aí, depois, passou esse período, né? Eu até tive medo dela largar o peito, mas não, ela não largou. Passou o período, né? Eu tirei o leite, a fórmula, e ficou só mesmo no peito, tranquilo, graças a Deus. E você, Diana? Eu amamentei pouco. Tanto o Jonathan quanto a Jasmine, um mesinho. Até porque eu precisava trabalhar. E aí a amamentação iria me atrapalhar, né? Entre aspas. Sim. Mas assim, o Jonathan eu tentei, mesmo com dor, amamentar. Mas logo em seguida eu comecei a trabalhar, eles já foram largando o peito. Então assim, os meus dois mamaram muito, muito pouco por conta do trabalho. E a culpa? Teve alguma culpa? Porque, querendo ou não, Sim. nós mães, a gente se culpa muito, né? Sim. Ah, porque eu tô indo trabalhar, tô deixando meu filho é tão pequenininho, precisa de mim, não tá amamentando direito. Sim, sempre. Em algumas vezes eu até pensei qual a forma que eu poderia deixar de trabalhar, né? Não só para tirar por causa da amamentação, não. Mas também por ter que deixar o bebê e tudo mais. Então, assim, o Jonathan, como foi o primeiro, eu chorei quando eu tive que voltar a trabalhar. E aí eu ficava no trabalho com o coração apertado, né? A sorte que eu tive a minha mãe, e aí eu ficava mais calma porque estava com a avó. A Jasmine, então, que a minha mãe já não era mais viva, nossa senhora. Mas não tinha jeito, eu precisava sair para trabalhar para poder honrá-los. E aí o coração ficou apertadinho, mas hoje está uma moçona. E eu acredito que o leite não tenha feito tanta falta. Verdade. A gente se culpa mais como mãe do que realmente é a situação, né? Como foi para vocês o primeiro período de escola? Jesus! Isso aí, gente, foi tão engraçado, porque eu chorava. Junto. Não, ela não chorou. Junto. Ela não chorou, aí é que eu chorei mais. Ela não chorou, gente. Eu na porta da escola com o olho cheio de lágrima. A lágrima descendo e ela toda alegrinha, ó, dando tchau pra mim. Porque ia com as outras crianças, né, e tudo. Alegrona, eu lembro que, meu Deus, eu nunca esqueço disso. Uma semana, né? Por uma semana eu levava ela pra escola, eu ficava lá na porta chorando. E ela, não, alegrinha, minha filha. Os meus dois também foram assim. E aí a professora, pode ir, mãezinha. Eu falei, Exatamente. eu já vou. Aí, pode ir, mãezinha. Igual a mim. Eu não tive problemas porque, como eu era professora, o Jonathan estudava comigo. Ia para a escola comigo, e aí eu dando aula, ele ia para o maternal, e eu lembro que a professora ficava, ah lá, mamãe. Eu chegava na janela, mãe, né? Ele muito pequenininho, o Jonathan falou, não sei se isso é uma característica do menino. A Jasmine falou rápido, andou rápido. O Jonathan demorou a falar e demorou a andar. Então, ele só apontava. Queria água, apontava para a água. E aí a professora ficava, lá, mamãe, ele apontava. Mas assim, ele ia trabalhar comigo, então meu coração ficava muito tranquilo. A Jasmine já não. Eu colocava na escola. Na verdade, muitas vezes, não era nem eu que levava, né? Era a pessoa que tomava conta. E depois que eu passei a trabalhar por conta própria, para tomar conta da Jasmine, eu mesma levava na escola. Mas sempre fui muito sapeca, me dava tchau. Na verdade, quem sofria era eu, ela tirava de letra. É isso. E para vocês, meninas, o que a maternidade ensinou sobre o amor? Resistência, muita resistência. A gente não sabe o quanto a gente é forte. A gente aprende o valor do sentido dessa palavra quando a gente é mãe. Na proteção e lutar por eles. Nós acabamos de falar aqui, hoje a gente come a besteira. Quando a gente estava grávida, por amor, sabendo que a gente estava gerando uma pessoa, a gente não comia. Então, assim, a mãe, ela tem um amor tão forte pelo filho, capaz de dar a vida por ele, né? Por isso que muitas mães não entendem como que uma mãe que perde um filho consegue se manter, porque é um pedaço da gente que está indo até a gente ter essa maturidade, que Deus está cuidando, e não é uma tarefa fácil, você tem que estar muito fortificada no Senhor para você entender isso, porque ser mãe, a gente dá a vida pelo outro, cuida do outro, a gente se preocupa, chega a ser uma tarefa chata, né? A Jasmine fala para mim, mãe, você fala tudo a mesma coisa toda hora. Toda hora. Comeu, foi para a escola, chegou.
E assim, é algo que você não se vê sem. Eu fico me perguntando quando a Jasmine casar, que eu me perguntava também quando o Jonathan, né? A gente sabe que os filhos não são eternos, o casamento sim, mas uma hora os filhos vão e aí deixam de ser parente, a família, não é uma coisa dessa? É. E aí eu fico me perguntando, porque a ordem natural da vida é ela aí ter a vida dela. E como que eu vou me sentir? Porque vai crescendo, né? Você vê bebê, vê uma adolescente, hoje já está vendo uma moça, daqui a pouco está casando, está indo viver a sua vida. Então, assim, e é um amor para sempre. Eu vejo por mim. Meu pai faleceu agora, eu com 48 anos, e eu sempre fui a filhinha do papai. Minha mãe, quando faleceu, eu sempre fui a filhinha da mamãe. Então, assim, independente da idade, eu acho que a paternidade e a maternidade é para sempre. Verdade. Eu acho que a maternidade é na maternidade na que você maternidade. descobre É verdade. a leoa que tem dentro de Sim, você. quando você pega aquele bebezinho, né? É quando É você. Eu maravilhoso. fico olhando, às vezes, as meninas lá da igreja e eu vejo assim, as meninas né, vão casando e novinha, não sei o quê, tão sensível, tão frágil. Sim. Eu disse. Peraí, que tu já vai se transformar quando tu tiver um bebê. É verdade. Eu acho que é quando desperta mesmo aquela. Né? É um instinto muito forte. Gente, Sim. eu descobri uma força que eu não sabia que tinha dentro de mim. É verdade. É você entender de, assim, Lena antes de ser mãe, Lena Muita depois de ser coisa. Já mãe, começa Jana muitas antes de mudanças, ser mãe. né, Léa? Com O certeza. nosso sono já é diferente. Com Não certeza. temos mais hora para nada. Não temos hora para se cuidar, para comer. Quantas vezes vocês foram interrompidas quando estavam comendo? Muitas. Meu E principalmente o mãe, já acabei. Não, e quantas Vem vezes a me gente limpar. abre mão de coisas que a gente ama, Exatamente. que a gente acabou as nossas preferências. Sim. A nossa preferência passa a ser eles. Sim. A gente abre mão de coisas incríveis, né, Sim. para dar para um filho. Então eu acho que a maternidade é isso, é você descobrir uma força que você nem imagina Nem que imagina. tem dentro de você. Com certeza. Ser mãe é algo de Deus, né? Eu acho que nós somos privilegiadas Sim. de conseguir gerar uma vida, porque é entender o que é o amor de Deus, por um de filho. verdade. Exatamente. Né? É aquela coisa assim, eu fico até emocionada porque... Ela chora, né? Choro. Eu tô aqui me segurando. Vocês estão falando, mas eu tô tentando Meu me Deus. segurar, porque assim, gente, ser mãe é literalmente espetacular. É sim. Às vezes eu fico triste por algumas mães que tratam mal seus Eu filhos, também. Verdade. né? Como a gente tem visto muito casos de bebês encontrados no lixo. Meu Deus do céu. E outras mães que não conseguem engravidar, Sim. sabe? A Querem, tristeza né? Não delas conseguem. não conseguem. E assim, eu sou muito grata a Deus de ter conseguido engravidar dos meus filhos. Graças a Deus foram as duas gestações Boas, planejadas. Que bom. Foram as duas gestações. Eu pedi a Deus meus filhos e assim eles vieram perfeitos. E eu não sei como seria a minha vida sem os meus filhos. Eu penso Sabe? muito nisso. E é muito sobre a Jana, que assim, ela fala, eu perdi meu filho. É impressionante como existe ex-marido, Sim. Sim. mas não existe Não tem ex-filho. como. Não tem como. Um filho, ele é filho tanto vivo quanto depois que ele parte. Exatamente. Porque Verdade. é o que Deus fala, é a certeza que temos é que em algum dia vamos nos encontrar de novo. Então é por isso que não existe ex. Ele é para sempre. E é lindo a gente entender que o amor é entender quem é Deus. Sim. Sabe? É a pergunta que eu vou fazer. Você daria o filho de vocês para morrer por mim? Meu Deus. Não, né? Eu não conseguiria dar minha Duda, não, pra morrer por você. Eu pecadora, não eu daria, não. errada. Eu não ia conseguir, Sabe? não, amiga. E que amor é esse? Constrange, É né? por isso É um Muita amor que coisa. constrange. que muitas pessoas falam assim, morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Não, não acabou. Por isso que quando... Microfone. Por isso que quando eu apresento, eu continuo apresentando. Eu tenho 2 filhos
E daí eu falo, um mora com o Papai do Céu, porque eu fui mãe do Jonathan. Né? Eu não estou mãe do Jonathan, mas eu fui mãe do Jonathan. O Jonathan foi gerado por mim, foi criado por mim. Eu tive um filho. Hoje é o Papai do Céu que cuida. Então, eu não posso dizer que, acabou. Quantos filhos você tem? Uma só, a Jasmine. Não. Eu tive 2 filhos, um mora com o Papai do Céu e um mora comigo. Por conta disso, né? Não existe ex. Não tem como a gente dizer que um filho é nosso ex-filho. Eu não consigo imaginar uma mãe que não cuida do seu filho. Às vezes eu me pego também pensando, como que você gera, pare e não cuida, e entrega, entende? Não tem uma preocupação, porque tudo que a gente faz a partir daquele momento que a gente gera, que a gente no parto, a partir dali já é cuidar, né? Para a vida inteira, porque filho é nosso a vida inteira. E aí a gente, a partir dali, já se preocupa com a educação, com a alimentação. A gente sai para trabalhar para eles, para dar o melhor para eles. Eu acho impressionante como a Lena tem essa preocupação dela falar comigo todo dia. Jana, eu penso o quanto eu quero crescer para levar a minha Duda. Ó, sempre é a Duda nos diálogos, né? Ela não se vê sozinha. Por exemplo, as mães querem viver. Eu canso de conversar com a minha filha. Eu não sei como, agora as mães querem viver. Eu não penso em viver sem a minha filha. Se eu quero fazer uma viagem diferente, eu penso na minha viagem com a minha filha. Por quê? Até porque, agora a gente vai entrar em outra situação. Quando você não tem, você vê o valor que de não ter. O quanto você poderia... nós viemos conversando no carro. A gente nunca sabe quando é o último abraço, o último beijo. E aí ela até citou, Jana, quando a Duda sai para a escola, eu falo, volta aqui, me dá um beijo. Porque você nunca sabe quando é o último adeus. E aí, se as mães soubessem o valor de um beijo, de uma cartinha, de um desenho... Eu pergunto para minha filha todos os dias, como foi seu dia? Ela, de novo, normal. Aí eu falo, tá, normal, mas o que é normal para você? Fala para mim o que é normal. Isso é zelar. E você fazer uma comida é uma forma de zelar. Passar uma roupa, lavar uma roupa é uma forma de zelar. Você não precisa estar beijando, abraçando toda hora. Existem várias práticas que nós, mães, fazemos, que ali naquela prática a gente está demonstrando tanto amor e tanto carinho pelo seu filho. Então, vocês nunca vão ouvir de mim que eu sou só a mãe da Jasmina. Eu sou a mãe do Jonathan e da Jasmina. É impressionante que, assim, o pai, se ele quer jogar uma bola, ele vai. Sim. Se ele quer ir pra academia, ele vai. É verdade. Pro pai é tão mais fácil, né? Muito. Se ele quer qualquer coisa, ele vai. Agora, a mãe, não. É verdade. A mãe, se ela quiser ir em um lugar, a gente precisa pedir alguém. Sim. Se esse alguém não conseguir, a gente coloca o canguru, carrega. Mas antes de carregar, faz a comida. Se mama, faz uma madeira. Sai com uma bolsona desse tamanho. Jeito. Mas a gente sai com uma bolsa e a gente nem pensa assim, não, vou levar um sanduíche para mim. Não, se eu botar meu sanduíche, não vai dar outra papinha pro meu filho. Verdade. Você É verdade, sabe, a gente se esquece de nós mesmos. Que eu vejo a índole de uma mulher através da maternidade. Da forma que ela cuida do seu filho. A partir daí, você sabe o que ela é de referência para ela mesma e para o mundo. Nossa, isso aí é muito sério, né, amiga? Muito Porque forte. você não cuida de um filho que saiu de si. Sim. Meu Deus do céu, o que ela vai dar pro outro, pro próximo? Exatamente. E aí, todas as mulheres que eu me relaciono, eu observo muito como ela é na maternidade. Se ela cuida bem do seu filho, de uma pessoa que ela gerou, que ela pode proteger, então ela é uma pessoa que ela tem um princípio legal para ter uma relação comigo. A partir do momento que eu quero viver, tá, você quer viver, mas você tem, isso é bíblico. Nós temos que dar conta dos nossos filhos para Deus. Eles estão emprestados, mas a criação, os princípios, as atitudes, somos nós que passamos. Verdade. Sob a orientação de Deus, não é isso? E é a gente julgar nossas mães. E aí, numa prática com o filho, você... Putz, julguei tanto a minha mãe, tô fazendo a mesma Não posso falar. coisa. Gente, eu tô sofrendo disso nesse momento. Porque eu olho, assim... Divide com a gente. Não, eu vou falar. Meu pai, se assistir isso aqui, ele vai rir muito, cara. Porque meu pai falava sem parar. Meu pai fala... É assim, quando ele ia corrigir a gente, ele ficava falando por horas. Ele não só corrigia e acabou o problema, não.
Ele ficava falando. E hoje eu me vejo fazendo a mesma coisa com a Duda. E a Duda fala às vezes, tá bom, mãe, eu já entendi. E cala a boca, porque não é possível que eu não posso falar nessa casa. Eu vou ter que infartar várias vezes. Eu vou ter que infartar. Eu vou ter que infartar agora. Eu acho mais interessante que, assim, sendo mãe de menino, quando eu falo, aí, assim, acho que os 3 primeiros tempos eles escutam, daqui a pouco eles ficam assim. Sim. Isso Aí eu falei assim, é menino. Não tá ouvindo mais nada do que eu tô falando. Já deletou a caixinha do tá falando muito, já não entra mais na minha caixinha. É verdade. Mas... Também me culpo muito, tá? Algumas não sou 100%. A gente é ser humano, a gente é falho. Precisamos trabalhar. Muitas das coisas, assim, se eu pudesse rebobinar, não tenha dúvidas. Mas o objetivo principal é sempre o melhor para ela. Então, eu tento conversar muito. Sabe por que a mãe trabalha? Que é para nós. Sabe por que muitas das vezes eu fico ausente? Que eu estou lutando pelo seu futuro, para te deixar uma casa, para bancar seus estudos, sempre colocando ela a par de toda a nossa realidade. Meninas, vocês acham que ser mãe tem algum manual de instrução? Não. Porque tem algumas que acham, né? Quem Deixa me eu ir dera lá que seguir uma blogueira, porque aquela blogueira tem todo o manual de instrução. Quem me dera. Não, oxi. Não tem, gente. Não tem manual nenhum. A gente vai, até porque um filho é diferente do outro, tá, Lena? Claro, e até assim, você que tem 2, Janaína que tem 2, Sim. podem falar até com mais propriedade do que eu, porque cada um é de um jeito, né? Sim. Com certeza. Assim, não existe manual, gente. E eu me pego ainda sofrendo com isso, porque eu falo, meu Deus, aonde eu tô errando? Aonde eu tô errando aqui? Meu Jesus. Então, assim, eu sou uma mãe que lê bastante. Então, eu falo até pra Janaína. Às vezes ela fala da Jasmine comigo, eu falo, amiga, você tem que ler a respeito da idade. Você tem que ler. Porque tem situações que eu me pego assim, sem saber como lidar com a Duda. Aí eu lembro, cara, deve ser da idade, deixa eu ler. Aí eu vou ler. É exatamente o que está acontecendo com ela. E aí, de certa forma, você vai criando estratégias ali para lidar, porque eles trazem, né, assim, muitas informações aí, né, aí fora para você lidar com o que é normal, né, para cada idade e tal. Eu falo mesmo assim para as pessoas que a gente possa observar, porque senão você tem que morrer pedindo a Deus misericórdia, porque se tu pedir força, tu quer matar. Verdade. Então, assim, tu tem que pedir misericórdia. É interessante, nós que temos mais de um filho, que eles são gerados pela mesma pessoa e são seres humanos totalmente diferentes. Verdade. Eu vejo pelo Jonathan e pela Jasmine. Quando o Jonathan faleceu, a Jasmine... quando o Jonathan faleceu, a Jasmine tinha 7 anos. Ela tem lembranças do irmão, mas já tinham atitudes muito diferentes. Mesmo a faixa etária muito grande, né, que a diferença de um para o outro foi de 10 anos. Mas pensavam diferente, agiam diferente, tudo diferente. E o seu ainda é um pouquinho mais complicado, que era um menino e uma menina, né? Sim, um menino e uma menina. Exatamente. Amiga, você só tem menino, mas a relação com menina é diferente do que com menino, sabia? Até a linguagem, até a nossa linguagem é diferente. Isso mesmo. Eu falo que os meninos... O meu sonho era ter menina, né? Mas, assim, acho que Deus me abençoou com o menino. Porque ele fala assim, 2 meninos. Porque o menino, ele é muito dependente. A menina não. A menina é mais independente. A menina, elas querem crescer mais rápido. Elas querem fazer tudo. Elas são mais... O menino, não. O menino é, mãe... Acabei de fazer cocô, limpa minha bunda. Mãe, bota minha... Desde pequeno, né? Desde pequeno. Bota minha meia. Uma mulher doente é diferente de um homem doente. Lena diz pra mim que os homens amadurecem depois de 45 anos, depois de 45 filha. anos. Então você já sabe que você vai cuidar de um outro filho até 45. É isso aí. E aí, com isso, muita né? Peleja, hein? Muita peleja. É muita peleja. E acho que o pior pra mim é... Pega vamos supor, pega um copo em cima da pia, pronto. Aonde está o copo? Não sei, olho para lá, olho para cá. Eu falo, gente, o copo tá aí na sua cara, você não acha nada, você não procura nada. O menino tem muito disso. A menina não, a menina é mais independente, né? E aí eu acho que Deus falou assim, como você gosta muito de ser mãe, gosta muito de cuidar, eu vou te mandar 2 meninos. E o impressionante é que são os 2 meninos com o mesmo signo. Meu Deus. Mas mesmo Jonathan também. assim... Era?
mês de abril, totalmente diferente um do outro. É verdade. É mesmo, gente. Os dois são cancerianos. Um é dramático e o outro é mais... É sanguíneo. muita A diferença coisa. de idade é de quanto tempo? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Do Jonathan para Jasmine, 10 anos. Muita coisa, né? Muita coisa. Eu nem Quando já pensava tava em já ser um mãe. rapaz, vem Eu outra. nem pensava em ser mãe de Volta novo. tudo de Mas novo. aí casei novamente, né? O marido quis ser pai e aí eu dei uma filha para ele. Claro. Claro. Ele te deu uma filha. Tu não deu, não, ele te deu. E Porque ela fica hoje, como contigo. é engraçado. Hoje não é engraçado, não, porque o que vem de Deus é certeiro. Hoje a Jasmine é minha companhia. Com certeza. Né? E eu até perguntei, nossa, depois de 10 anos grávida novamente, tomando remédio, me precavendo. Mas olha aí, porque já estava nos planos de Deus. E aí, quando Deus bate o martelo, não tem jeito, não. É isso. Hoje é minha parceira, minha companheira. E um caso engraçado. Qual foi o mico que vocês pagaram como mãe? Eu Eles foram ia, assim, "Pelo amor de eu ia Deus, amamentar, um mico de mãe. Eu não sabia amamentar. A enfermeira falava na maternidade, meu Deus, que mulher sem jeito. Porque eu colocava a Jasmine embaixo do meu sovaco. Não, mãe, chega pra... Aí uma falou, nossa, mas você não tem jeito nenhum, né? Assim, eu acho muito bacana, mas hoje, se eu quero ser mãe de novo, Jana, não. Já dei a minha Chega, né? contribuição, né? Chega. Chega? Chega? Ó, Vamos ter eu mais um sou bebê, ligada. amiga? Todas as operadoras. Oi, Tim, claro. Depois de 15 anos. Já Maravilhoso. pensou? Não. Aí a ligação foi feita com a Oi, com a TIM, com a Claro. minha Tá irmã. certo. E com a Chega. Nextel. E Tá você? doida? Tem que ser uma coisa engraçada com o povo, não, né? Pode ser, pode ser. Não, vou te falar. Não foi com ninguém, não. Foi eu e ela mesmo em casa. Era muito pequenininha a Duda. Eu lembro que era difícil, assim, quando eu ia me arrumar para ir pra igreja, eu arrumava logo ela. Eu dava banho nela, botava logo o vestido, meia calça, tudo. Toda bonitinha. Toda boneca. E colocava dentro do chiqueirinho, né? Que era o único lugar que eu conseguia deixar ela, porque ela já saía andando e tudo e tal. Pra você se Pra mim arrumar. tomar banho, pra eu me arrumar. Aí o chiqueirinho na sala, eu fui tomar banho, ela toda arrumadinha já. Quando eu saí do banheiro, que eu fui lá na área de serviço colocar minha roupa, que eu passei assim, ó, pela porta da sala, eu senti um cheiro que eu voltei, eu falei, pelo amor de Deus, eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito. Gente, surreal. A Duda tinha feito cocô, tirado a fralda. Eita. Ela estava numa fase de querer tirar a fralda, ela não queria mais usar fralda. Mas também ela não usava, eu estava desfraldando, né? Mas ela não queria. Aí ela tirava a fralda. Amiga, pensa numa criança Toda suja de toda suja. Ela passava no cabelo, ela passava em tudo. No chiqueirinho, tudo, ela tava achando bonito, então ela passava naquele pano que ficava assim, naquele véuzinho do chiqueirinho. Ela passava assim, eu não acreditei, sabe? Pensa a pessoa que ficou louca, fui eu. Peguei a Duda assim, ó, e um nojo que eu ficava. Eu peguei assim, eu acho que eu sou a única mãe que tinha um nojo assim de cocô e vômito. Eu tinha muito nojo, gente. Ela às vezes ficava gripada, ficava encostada aqui, eu ficava a noite inteira com essa menina, assim, eu sem dormir direito com ela aqui para poder, né, ela ficar bem, para ela respirar e tudo. E ela vomitava em cima de mim, eu morria de nojo. Sancler vinha, pegava ela de cima de mim, assim, eu durinha. Eu ficava. E aí, menina, eu peguei ela assim, ó, do chiqueirinho, botei lá no banheiro, eu falei, fica aí no chuveiro. Tu não sai daí, menina. Que sujeira, eu nem fui pegar. Eu falei, eu não tenho nem como ir pra igreja. Acabou a graça, eu não vou pra Acabou o culto. Acabou o culto. Jesus, eu vou ter que adorar aqui mesmo, porque tá difícil. Meu Deus. Ai, meninas. Ai, Jesus. Gente, uma delícia aí, esse papo de mãe. Papo de mãe. Aqui Papo tá de rolando mãe. um papo de mãe. Muito bom. Já vamos finalizar. Agradeço a vocês. Mas antes de finalizar, eu quero que vocês falem para o filho de vocês o que eles gostariam que soubesse, que vocês falassem algo para eles que vocês nunca falaram, que vocês hoje gostariam que eles soubessem. Oxi.
Não tem como falar algo que eu nunca falei, não, porque eu sou uma pessoa que... Então, eu me repita, declaro, eu me declaro pra ela o tempo todo. Repita pra essa coisinha Ah, gostosa. Duda, minha princesa, você é meu presente de Deus, minha filha. E a minha vida, toda a minha dedicação é pra você. Tudo aquilo que a mamãe faz, tudo aquilo que a mamãe quer conquistar, tudo se deve a você. Você que despertou a leoa que tem dentro da mamãe e a mamãe te ama mais do que tudo. Vou tentar não chorar. Tá. Vamos lá. O choro já tá aqui. Tô vendo. Não chora. Amigos, um lenço, por favor. Ao Jonathan. Que a gente se encontre na eternidade. Falei que iria chorar. E a Jasmine, que tem a mamãe dela do lado dela por toda a vida, até Deus permitir. Desculpa. Oh, meu Deus. Ai, gente. Jana, me perdoa por isso. Não tem como. Já passou. Momento perdoa. mãe que faz a gente chorar. Momento mãe. Né? É a única coisa que faz a mãe chorar Faz a mãe chorar. de todo o coração. Então vamos lá, agora eu vou conseguir dar o recado. Ao Jonathan, até o nosso encontro na eternidade. Ao Jonathan, até o nosso encontro na eternidade. E a Jasmine, que eu possa ser a mãe que ela procura, amiga, companheira, parceira, e que eu possa ser realmente a melhor amiga dela. Porque ela está numa fase de adolescência, né? E a gente sabe o quanto uma adolescente precisa de uma mãe. Ela está se descobrindo. É a hora que a gente precisa entrar em ação. Porque naquele momento que é uma bebê, você está com as rédeas da situação nas suas mãos, né? De cuidar, de trocar a fralda, de educar, de fazer o dever de casa. E aí, quando a flor desabrocha, que a adolescência chega, agora sim, o seu papel é outro. É o papel de orientar, é o papel de cuidar. E o mundo que a gente vive, como nós estávamos conversando ali fora, né? Estão banalizando os conceitos. Tudo está sendo muito normal na sociedade de hoje. E não é assim. Eu gostaria muito que a minha filha estivesse sendo criada num conceito diferente. Mas a televisão impõe, a rádio impõe, a escola, a internet está aí. Os valores então, estão se os perdendo. valores estão se perdendo. Isso me preocupa muito. Então, eu preciso que Deus me oriente para que nesse momento da adolescência, esse momento que ela está indo, sendo conduzida para a vida adulta, que ela possa me ter como a melhor amiga dela e que eu possa ser referência para ela. E eu vou dizer uma coisa que eu digo a ela todos os dias: eu te amo, eu te amo. Que ela está assistindo a gente. Que linda. Que lindo. Me perdoa pelo choro, mas Nada. papo de É mãe emocionante. papo de Eu que te coração. peço perdão. Apesar que mãe é tudo chorona, né? Tudo chorona. Amigos, bota na verdade. câmera do meio. Passa pro meio. Isso, pra pegar todo mundo aqui. Concluir todo mundo. Mãezinhas, entendam uma coisa. Vocês são perfeitas do jeito que vocês são. Sim. Não existe manual de instrução. Entendeu? É verdade. Errar, todas nós vamos errar. Assim como nossas mães erraram conosco, tentando dar o melhor, nós também vamos errar com os nossos filhos, tentando dar o melhor. Sim. Então, entendam sempre. Vocês são mães, vocês são perfeitas do jeitinho que vocês são. Não tentem se encaixar com o que o mundo decreta para os nossos filhos. Porque o que acontecer de errado com eles, quem vai pagar vai ser vocês. Sim. Tá? Então, assim, entendam, educação se tem dentro de casa. Então, eduquem os seus filhos. Às vezes a gente pensa assim, vou dar um brinquedo muito bom porque eu nunca tive. Não, a criança não quer isso. A criança quer que você esteja perto, a criança quer que você dê um carinho, a criança quer que você diga eu te amo, porque elas falam sempre. Isso, os meus, por exemplo, ficam assim, mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. E eu falo para eles, eu amo vocês também. Então, aqui temos duas mães exemplos, duas mães empreendedoras, duas mães que ralam pra caramba, mas o principal, o primordial, não falta, que é o amor aos seus filhos. Sim. Então, meninas, não esqueçam, vocês são mães e só quem pode dar o amor necessário aos seus filhos são vocês. A gente está finalizando aqui. Um beijo.
Esse mês vai ser mês das mães, então a gente vai chamar todos os tipos de mães, mães maravilhosas, assim como vocês. Tchau! Tchau!